Agora, para falar de esportes, com o comentarista esportivo Edemilson Luiz. Oi, Edemilson, obrigado pela visita mais uma vez. Jorge, eu que agradeço, né? Um bom dia para você, os seus ouvintes aqui na Itaberá, na Rádio Bandeirantes. Vamos aí, falando do nosso métier, aquilo que nós gostamos, né, Jorge, que é o esporte especial da nossa cidade aí também. Bom, antes de eu entrar diretamente no futebol, de atividades que a gente tem no nosso esporte blumenauense nesse momento, é o basquete feminino na Liga Nacional e o futsal masculino também na Liga Nacional. Basquete feminino não conseguindo bons resultados, assim como o futsal, né? Dois problemas, né, Jorge? São duas equipes que estão na Liga. O basquete feminino já chegou a ter, né, uma disputa de título, foi vice-campeão nacional. Eu não lembro o ano, se foi o anterior ou ainda na sequência atrás, 2023. Mas o basquete feminino, a própria diretoria da Associação de Pais e Amigos lá do basquete, conversando com algumas pessoas, eles me falavam: Edmilson, a gente não tem perspectiva nenhuma para esse ano porque o investimento é muito baixo, né? Quase não participou, tiveram que fazer um ajuste ali com federação, com confederação, própria prefeitura, para chegar a um valor, porque uma disputa dessa, mínimo é 800 mil reais, né, Jorge? Para uma disputa a nível nacional. Então, as contratações não foram muito pontuais, não jogadoras, digamos assim, num primeiro escalão, e a diretoria está tranquila sobre isso. Ela diz: olha, é isso aí mesmo que vai ter esse ano, a gente não tem essa... Para o ano seguinte, sim. Aí eu disse: tá, mas o que muda para o ano seguinte? Bom, para o ano seguinte nós temos alguns projetos em andamento, e principalmente alguns projetos de captação já, que estão em andamento, que eles captam esse ano, 2025, de imposto de renda, para utilizar e ser liberado já em 2026. No futsal é aquele eterno problema também de... vamos lá, financeiro, né? Não tem caixa, e você não faz milagre sem dinheiro, né, cara? Não contrata, não tem jeito. O Blumenau Futsal não caiu o ano passado porque não existiu a Liga B para esse ano. Esse ano a Liga Nacional de Futsal promete ter uma Liga B para 2026 e corre sério risco, né, cara? Inclusive correu o risco aí de não classificar o Blumenau Futsal nem para o campeonato da Série Ouro, pra você ter uma ideia. Tá assim, meio que ganhou uma partida agora, mas a equipe é muito limitada tecnicamente. É muito jovem, né? O treinador também não é um treinador de expressão a nível nacional, Deitos, mas é um cara que está tentando fazer as suas... digamos assim, com o que tem na mão, tentar o melhor, mas é difícil, a gente sabe que não... E teve muito jogador que eles contrataram, que eram jogadores assim expoentes, saíram das categorias de base de outras agremiações a nível nacional, pensaram: poxa, vamos trazer para o Blumenau, os caras vão... E chegaram aqui, os caras encolheram, sabe? O tipo Blumenau Futsal estava naquela assim: a gente vai entrar em quadra, mas já sabe que vai perder. Tu não tens motivação nenhuma... E isso vai ter que ser mudado lá dentro do clube até o final do ano. Nós estamos aí no começo da temporada ainda, desse ano, né? Quer dizer, chegando na metade do ano já, né, praticamente, né? Então, mas eles têm que mudar essa visão de como fazer o futsal aqui na cidade. Porque o blumenauense gosta, que eu sempre digo, dá 1.500, 1.600 pessoas no SESI, não é porque foram lá ver o Blumenau Futsal, foram ver a equipe adversária. Corinthians, Magnus, Joinville, Jaraguá. Então, a gente tem que inverter essa situação, mas é difícil. Sem investimento é difícil. Tudo vai do investimento, né? Agora, e o futebol, hein? Semana que vem, olha, passou rápido, hein? Semana que vem, dia 31, é um sábado, 3 horas da tarde, né? Se eu não me engano. 3 horas da tarde. Volta do estádio do SESI, né? Voltamos a ter um palco para o futebol. E voltamos a ter futebol profissional, mesmo que na segunda divisão, mas voltamos a ter futebol profissional em Blumenau, com 2 representantes, o Metropolitano e o Blumenau, que se enfrentam no sábado, dia 31. Você tem acompanhado os preparativos desses 2 clubes para essa competição? O que você pode passar para a gente? Olha, Jorge, são 2 agremiações que vêm, né, tanto o BEC como o Metropolitano e BEC. São algumas situações para o dia 31. Né? Primeiro, depois de 6 anos, nós voltamos a ter uma partida de futebol dentro da cidade de Blumenau. E no SESI, que é o que podemos chamar agora de nosso campinho, né? Até porque dificilmente vai se reverter a situação de esse espaço lá ser passado ou não para Blumenau, para administrar aqui pela prefeitura. Eu acredito que demora um pouquinho, mas ele vai acontecer, né?
Então, assim, o SESI está bonito, realmente, o pessoal que está trabalhando lá está fazendo um trabalho de excelência, de recuperação. Não tem ainda a iluminação das torres, mas provavelmente deve ter para a Copa Santa Catarina, porque o Blumenau confirmou a sua participação na Copa Santa Catarina. O Metropolitano não o fez, mas o Blumenau fez essa confirmação na última sexta-feira, né, junto à federação. E as duas equipes se preparando. Aí nós temos um diferencial. Tá? Os últimos anos, o Metropolitano sempre foi naquele aos trancos e barrancos, parceria com, né, Mais Esportes, do Carlinhos Corsini, enfim, para fazer uma equipe de futebol, para montar. O ano passado, para ter uma ideia, a equipe foi montada em 10, 15 dias. Esse ano muda um pouquinho o calendário, está montado aí com 30 dias aproximadamente, mas continua com os mesmos problemas financeiros. Tá? E quando eu digo problemas financeiros, assim, é problema de estruturação do clube, né? Buscaram aí uma receita a nível de sócio, mas chegou aí a 300, 320, 350 sócios, o que não dá sustentação para um clube. Para dar sustentação, você tem que passar de 2.000 sócios. Hoje é uma média aí de R$70 para tu ter uma receita mensal o ano todo, para pelo menos cobrir as despesas do dia a dia, né? O Metropolitano não tem isso, está correndo atrás, patrocínio master, essas coisas todas. O grande problema do Metropolitano é transformar o Clube Atlético Metropolitano numa SAF. Para transformar numa SAF, precisa resolver o problema da MIP primeiro, né? Ou botar a MIP junto na SAF, ou deixar ela de fora e transformar o clube numa SAF. E aí quem assumir vai ter que depois resolver esse abacaxi. Mas, enfim, para o dia a dia do futebol, é uma briga constante lá. Não tem muitas pessoas, é o presidente, mais 2, 3 abnegados correndo atrás de recursos e do dia a dia do clube, tá? Porque, assim, vai inaugurar o SESI, vai reabrir o SESI. O mandante é o Metropolitano. Ah, mas vamos dividir o estádio em termos de ingressos vendidos. Mas o mandante é o Metropolitano. Quem vai arcar com as despesas do dia do jogo é o Metropolitano. Por exemplo, foi pedido mais de 50 seguranças, só para ter uma ideia. A Polícia Militar disse, olha, precisa de 50 seguranças para o dia desse jogo. Aí tu tens que botar mais 2 containers ou 3 ou casinhas lá para ingresso. Mas a bilheteria hoje é toda eletrônica, tu não faz mais. Ainda não tem o reconhecimento facial, mas vai ter que fazer lá na frente. Não é exigido ainda na segunda divisão, né? Mas aí bilheteria, essas coisas todas. Então, assim, o Metropolitano está nesse compasso. Mas o pessoal que é o futebol lá dentro, que é o Carlinhos Corsini e o Mauro Ovelha, conseguiram, junto com o Evandro Guimarães, que é o treinador, montar uma equipe. São ali 23, 20, eu acho que é 23 atletas já no Metropolitano, que estão treinando também há 3 semanas já. E aí, assim, não dá para dizer, porque é tudo japonês. Já. Tu conhece um ou outro jogador que passou por aqui, mas o restante você não conhece. Eu não dizer assim, é um time que vai dar certo, vai dar errado, só jogando para a gente ver o que acertou e o que vai ter que acertar com o carro andando, né? O Blumenau, o ano passado, olha só as mudanças daí, né? O Blumenau, o ano passado, o treinador, o Nego, ele cozinhava, ele lavava roupa e dava treinamento lá no Fluminense, que fez uma parceria com o Beck para disputar o campeonato da Série B, jogando em Jaraguá do Sul, né? Então, assim, só para o torcedor ter uma ideia de como é que estava o nosso futebol aqui na cidade. Com a chegada desse ano da Prometics, uma SAF, né, junto com o Israel de Souza, que é o outro sócio nessa SAF, o Blumenau ganhou fôlego. De primo pobre passou a ser o primo rico da cidade, eu sempre brinco dentro do futebol. Ganhou fôlego, são mais de 2 milhões de investimentos só esse ano. Esses 2 milhões de investimento no SESI, na estrutura lá na Artex, que o campo está parecido com o do SESI, sabe o que eles fizeram lá nos vestiários, que isso depois vai ficar também para a comunidade, prefeitura, enfim, muito bom, né? E aí, assim, a contratação também veio, né, dentro de uma linha que a Prometics faz, ou seja, de avaliação técnica dos jogadores, de números e tal. O técnico Leandro Melich, que é o treinador da equipe, está treinando já 4 semanas com a equipe, começou uma semana antes do Metropolitano. Nos amistosos, placar não dá para dizer o que foi, a gente não viu o jogo porque não foi permitido. Fez um amistoso com o Marcílio, venceu o primeiro, empatou um segundo com o Joinville na Arena, né?
E eu acho que perdeu um terceiro do Marcílio, se eu não estou enganado. Mas assim, eram jogadores que não estavam sendo aproveitados no elenco das equipes, jogadores que não tinham jogado a Série D, não é? O Marcílio, por exemplo, geralmente jogava no sábado, segunda-feira fazia o jogo treinando com o Metropolitano. Mas com o Beck e com o Metropolitano também fez. Então tu não tens uma avaliação ainda, vai ter que esperar realmente dia 31 para ver o que é que essas equipes vão apresentar dentro de campo. Mas o Blumenau hoje tem fôlego financeiro, diferente do Metropolitano. O Metropolitano corre atrás de patrocínio master. O Blumenau, Daniel Carboni, em entrevista segunda-feira para a gente, no programa de esportes, ele disse o seguinte: olha, a gente está seguindo toda uma linha de trabalho que a gente planejou. Eu preciso de um patrocinador, não para a Série B, eu preciso que, se eu subir para a Série A, esse cara me acompanhe. Ele tenha condições financeiras de me acompanhar na Série A, porque eu não queria estar trocando. E ele vai num ponto muito certo, Jorge. Ele disse: eu preciso de sócio. Só que eu descobri que em Blumenau não é assim, estralar o dedo e você se associa. O pessoal é desconfiado, coisa que a gente já vem falando e a gente já sabe, né, Jorge, de outros carnavais, né? O pessoal quer ver para crer. Então ele disse: a gente vai tentar mostrar dentro de campo, esperamos que a nossa equipe realmente, como ela é considerada uma das... Ela e o Tubarão, né, principalmente, para as duas vagas, tá? A gente consiga converter realmente esse favoritismo em resultados dentro de campo. E aí sim, para ele chegar, olha só o pensamento. Por isso que eu digo assim, os caras são arrojados nesse sentido, de planejamento, de pôr as ideias passo a passo. Ele espera ter o ano que vem 3 mil sócios, ele subindo para a Série A. O que dá uma sustentação, convenhamos aí, a gente fazendo uma conta de padeiro muito rapidamente, 3 vezes 7, 21, dá 210 mil reais por mês, cara. Isso já dá uma sustentação para um clube de pequeno e médio porte dentro de um cenário catarinense, né? Isso é. Agora, pelo que você está explanando, o Blumenau tem um caminho, um planejamento, um projeto que, se alcançar a Série A do Campeonato Catarinense, né, voltar à elite do futebol em Santa Catarina, já tem todo um planejamento encaminhado e um caminho para seguir. Ao contrário do Metropolitano. Porque pode conquistar a vaga em campo, né? Mas daí nasceria mais uma correria. Mais um problema. Porque os custos são bem maiores. É, né? Diferente. O Metropolitano hoje, se ele subir, eu te arrisco a dizer assim, ele vai ter que ter uma estruturação, ou vai ter que mudar muito o cenário, principalmente de apoio dos empresários da cidade, ou de quem já apoiou o clube. Mas aí também muda o foco, né? Não, exatamente. Não é mais uma a visão B, já é outra, né? É outra coisa. Você tem um mote diferente para vender, né? Você tem um argumento diferente para vender a tua ideia. O Blumenau, para você ter uma ideia, o ajuste, né, do Blumenau, eu digo isso porque é o que nos chega. Então, assim, você analisa, não é que você torce mais para um ou para o outro, você analisa o caminho das duas equipes. O Blumenau já confirmou, e desde a primeira participação da SAF, desde a primeira apresentação, eles já foram claros nisso. A gente vai participar do Campeonato Catarinense da Série B e vai participar do Campeonato Catarinense da Copa Santa Catarina. Por quê? Porque a Copa Santa Catarina dá vaga para uma Copa do Brasil e dá uma vaga das 3 que Santa Catarina tem na Série D do ano que vem. E não é o sonho do Blumenau ir para a Copa do Brasil, eles querem o Campeonato Brasileiro da Série D. Uma visibilidade maior, por exemplo, um calendário, né? Aí é que está o ponto, sabe, Jorge? Calendário de janeiro a dezembro, né? Porque você vai disputar um campeonato catarinense, se tu subir para a Série A, até final de abril, tá? Começo de abril, meados de abril, enfim. E na sequência de 2026, tu disputa um Brasileirão de Série D. Então tu tens aí pelo menos uns de 6 a 9 meses de trabalho. E aí tu podes fazer um contrato melhor com o jogador também. O jogador tem um interesse maior também em participar do projeto, né? Não só isso, né? Coloca essa modalidade em evidência novamente na cidade, né? Porque a gente esqueceu do futebol em Blumenau, né? Acompanha muito então, fora. Com o calendário anual, né? A imprensa fala mais, você liga a televisão, você vê mais, liga o rádio, ouve mais, né? As notícias vão pipocar mais na internet, no teu dia a dia. Então, tu começa a ficar um pouco mais ligado e incentivado com o futebol aqui na cidade, né? Porque qual é a expectativa, por exemplo, de público para o sábado que vem? Pode ser uma frustração, né? As pessoas não estão mais acostumadas, né? Tem o fato de ser uma frustração e tem o fato de ser uma surpresa.
né? Pois é. Então, assim, pode dar 1.500 lugares, ou pode dar 3.000 lugares para mais. Porque, assim, o presidente do Metropolitano, que é o responsável pelo jogo do sábado, ele, por exemplo, ali tem um impasse, cara, que são coisas que Blumenau vive muito isso, né? Eu vejo assim, o laudo do Corpo de Bombeiros permite 4.500 pessoas, que é o número de cadeiras que tem no SESI. Tá? Tem até um pouco mais, segundo o presidente do Metropolitano. Sabes quanto que a Polícia Militar liberou? 3.150 cadeiras. Isso dá uma diferença de 1.300 cadeiras, Jorge, para tu vender. Vezes 40 ou 50 reais, se for o caso, se você vender, se tivesse essa procura, isso dá 40 mil reais, cara. Isso dá uma diferença muito grande no borderô, sabe? E eles estão correndo atrás e acertando com a Polícia Militar esse tipo de conversa, acredito eu. Não só o Metropolitano, como também o BEC, que tem interesse, porque vai ser torcidas divididas. Eles querem dividir o Estado. Metade para o BEC, metade para um lado, metade para o outro. Exatamente. E se tu for vender 3.150 ingressos, nem dá, é 3.121, 131. Vai dar 1.500 lugares. Assim, eu não acredito que, por exemplo, vamos lá, 4.000 pessoas no SESI, a gente tenha 2.000 torcedores do BEC e 2.000 do Metropolitano. Estou fazendo aqui uma suposição, tá? A gente vai ter lá 400, 500 torcedores de cada time, que realmente são torcedores, e o restante, cara, vai lá para ver a abertura do SESI, tá bonito, vamos ver um futebol na cidade de novo, vou levar a família, eu acho que é R$40 o ingresso mais elevado, o segundo lote de ingressos, né? Porque já mudou também, o Metropolitano tinha anunciado ingressos a R$20 e R$10, e aí ele viu que o custo é muito elevado. Para abrir um jogo desse hoje é R$20 mil frouxo. Tu sai com uma despesa de 20 mil. E aí, assim, a R$20, cara, por que tu, sabe, tu precisa de 1.000 ingressos, já vai só para pagar a despesa do estádio. Então, e tem mais coisas, tem federação, então tem uma série de coisas que, por exemplo, o Metropolitano precisando de dinheiro, ele vai ter que, aí, inclusive isso criou algum problema essa semana, porque até ontem à noite eles botaram uma nota oficial. Na semana, no início dessa semana, o presidente já veio dizendo, olha, a gente vai botar um lote promocional. Não se falou em números, tá? A 20 e 10, porque tem a meia entrada, né, Jorge? Tu sabe que muita gente usa meia entrada hoje aqui em Blumenau, principalmente estudante, né? Ou pessoas que têm acesso à meia entrada, enfim. Já, em vez de vender todos os ingressos a 20 e 10, já mudou para um lote. Não se disse o número de ingressos nesse lote. E o outro seria 40, 30 antecipado e 40 no dia, o ingresso cheio. Ou seja, 40 e 20. Né? Mas antecipado, até foi questionado o Ronei, mas não tem ainda o site para vender. Tem um site de ingressos.com, de vantagens, uma coisa assim, mas ele disse, não vai ser nesse aí. E lá está o card já, da venda. Então, assim, uma coisa que não se explicou direito, sabe? E aí, ontem à noite, eles lançaram uma nota oficial no Instagram, falando sobre que teriam que realmente remanejar o valor dos ingressos, em virtude das despesas, blá, blá, e não deu uma hora, aquilo saiu do ar, tiraram do ar. Por quê? Porque deve ter sido, eu não acompanhei, eu vi a nota e depois eu vi que tiraram do ar. Alguém aí no grupo de WhatsApp disse, olha, no Metropolitano tirou a nota do ar. Por quê? Porque deve ter causado mal-estar entre o torcedor, não gostaram. Como quando o Blumenau anunciou que iria cobrar R$50 o ingresso, a turma berrou. Isso não é ingresso popular para uma segunda divisão, os caras falaram. Sabe? Mesmo o torcedor do Blumenau berrou. Então, o preço do ingresso é uma coisa assim que é muito delicada para as duas equipes. O Blumenau até reclamou do Metropolitano, porque ele disse, fazia 20 e 10, deixa eles numa saia justa, né? E por isso que eu te digo, que lá o planejamento está um pouquinho diferente. O cara já imaginou lá na frente, não vai sobreviver com 20 e 10, embora não é a bilheteria que vai pagar os custos, mas ajuda, né? E aí está esse impasse aí, vamos ver o que é que se resolve até segunda-feira. Mas são essas coisas que frustram, prejudicam e tiram o apoio a essa modalidade. Mas por outro lado, assim, eu estive quarta-feira numa padaria de um amigo meu para tomar um café, e ele não é nem chegado, nunca foi de bola. Né? Quando a gente era garoto, a gente brincava de bola, ele ficava olhando. E lá, por incrível que pareça, ele veio na mesa, sentou comigo ali para tomar um cafezinho rápido.
A gente conversar, ele disse, ô Minhoca, que me chama de Minhoca, né, dentro do esporte. Ô Minhoca, vai ter clássico na cidade, Metropolitana e Beck Metropolitana, soube essa semana. Chegou aquela semana no ouvido dele. E ele teve um filho que esteve no Paraná, jogando futebol, tentou carreira, e depois desistiu também, viu que não era mais rentável ele cuidar do negócio do pai dele, né, cara? E tu vê, aquilo ali tá. Então, assim, nós vamos ter gente no SESI, eu acredito, eu piamente isso, no sábado, que nunca esteve lá. Espero que esteja um tempo bom. Não é que se chove, aí tu já sabe que o problema não é esse, não sai de casa mesmo, né, cara? Olha, a pré-previsão, né, de que no meio da semana que vem a gente deve ter um tempo mais firme, com um pouquinho mais de frio, né, que pode se estender um pouquinho. Então, quem sabe chegar lá sábado nessas condições. Como diz a minha mãe, a mudança de lua também. Tem tudo isso. Edemilson, duas coisas que eu preciso que você comente, mas rapidinho, porque a gente já estourou todos os nossos períodos aqui. Carlo Ancelotti na seleção brasileira, o que esperar? Pois é, cara, o Carleto é um cara que é campeoníssimo, né? Dizer que o currículo dele é ruim, rasgar não dá. Dizer que, porque os jogadores hoje estão as estrelas. Não, ele é mais estrelas do que os jogadores. Ele é mais campeoníssimo. Ele chega dentro do vestiário e olha na barba de cada um. Ali ninguém vai tirar farinha, né? Ninguém vai, bicho, tu joga ou não joga, né? O problema todo é a bagunça, né, Jorge, que ele vai estar chegando, né? Olha a bagunça do nosso futebol brasileiro em termos de estruturação. Então, assim, ele eu não duvido que vai. Ele, com o tempo, por exemplo, tá todo mundo falando ali de uma pré-lista que teve. Quem fez? Quem fez foi o Juan e o diretor de competições lá, o Rodrigo Caetano. Fizeram essa pré-lista, ele vai analisar, é claro que ele tem os nomes deles. Por exemplo, Casimiro é o nome que deve aparecer, que é conhecido. Ele vai levar os bruxos dele, os caras que ele confia, né, com quem ele já treinou, ou então ele tem boas informações. Dentro do vestiário para dentro, eu acredito que ele mude alguma coisa. Tá? Agora, o problema é bastidores, né? Nós estamos aí com mais um presidente acusado. Pô, cara, o cara ser acusado de, sabe, de forjar uma assinatura. Olha só, a gente já teve. Um foi preso nos Estados Unidos, o outro, o pessoal baniu da CBF também. Um outro foi porque, assédio sexual. E esse agora, o Edinaldo, por forjar uma assinatura, já tinha ganhado, na realidade, a eleição, em virtude do STJ ter colocado ele lá dentro. Aí muda agora também, ele perdeu todos os amigos, tanto é que perdeu, né? A eleição é domingo, está marcado. Aí me aparece um cara, com todo assim, o respeito a Roraima, né? Roraima. Com todo respeito ao futebol. O que é a Roraima dentro do cenário do futebol brasileiro, cara? Me aparece um médico, Chalmir, para ser o presidente. O cara conseguiu 27 federações, eu acho. Teve um porém nisso aí que eu acho que a eleição está contada. Esse cara ele vai ser o eleito, porque as federações têm peso maior e vão ganhar a eleição. Elas vão se manter. E ele vai ser o boi de piranha. Eles vão jogar ele para um ladinho e para o outro. Né? Vão fazer o que a turma dos 5 vice-presidentes querem. Né? Inclusive está o de Santa Catarina, nessa vice-presidência. O problema todo é o seguinte, que surgiu essa semana, 21 clubes se rebelaram contra. Né? Esses clubes, isso pode dar um fôlego, para você dar uma equilibrada e não deixar os caras fazer o que o Edinaldo estava fazendo, que ele centralizou tudo nele e o resto que se exploda. Né? E aí isso pode dar uma equilibrada. Eu acredito que isso pode dar uma equilibrada até cada clube tiver que olhar para o umbigo, sabe, João? Dizer assim, não, mas eu preciso de mais renda nisso aqui. Porque assim, já era para o nosso futebol ter uma liga. Pô, a gente conseguiu dividir essa liga em 2, a liga forte e a outra lá, que banca. E aí, na hora de botar, tu vai olhar para a tua sardinha, eu vou olhar para mim, eu vou querer puxar a brasa para o meu Flamengo, Corinthians, São Paulo. Não, eu tenho mais renda, eu dou mais Ibope, eu dou mais isso, daquilo, Palmeiras eu quero. E aí? Né? Esse é o problema do brasileiro, né, cara? Futebol brasileiro. Exatamente. Edemilson Luiz, obrigado pela tua participação. Eu que te agradeço, Jorge, por estar aqui mais uma vez, né? Sempre que for possível. E você convidar, claro que a gente vai estar por aqui. Desejo a todos um bom final de semana. Eu deixo aqui o meu convite, eu sou otimista. Eu espero que o SESI esteja lotado no sábado para a gente reeditar e começar uma nova caminhada aí dentro do esporte na cidade de Blumenau, no futebol em especial. Sábado, dia 31, 3 horas da tarde. Então tem Metropolitana e Beck, abertura da segundona uma festa do grande, Campeonato Catarinense. Tomara. É uma festa grande, vamos ver. Tomara. Edemilson Luiz, comentarista esportivo, participou aqui com a gente.